Opa, tudo bem? Aqui é o Breno Fernandes e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Pitch Pack, ferramenta que a gente construiu para organizar pitches de captação de recursos de empresas que tiveram sucesso, seja captando com investidores, seja captando com credores. E por que você deveria estudar o pitch dos outros? Olha só, a maioria dos empresários que vai captar recursos começa normalmente pelo lugar errado. Ele vai, abre o PowerPoint, coloca a logo da empresa, escreve o problema, a solução, o mercado e acha que está fazendo um pitch. Mas na verdade, ele não está. Ele está fazendo um documento genérico que qualquer investidor já viu dezenas de vezes na própria semana. E a maioria dos consultores que assessora em captação de recursos comete até mesmo um erro parecido. Ele constrói cada pitch do zero como se não existisse nenhuma referência de mercado disponível, como se fosse o primeiro pitch do setor a ser feito. E o que separa uma captação de recursos que fecha de uma que não fecha não é a criatividade, é a referência. E saber o que já funcionou, com quem funcionou e por que funcionou é extremamente importante. E é exatamente por isso que o Pitch Pack existe. São mais de 800 pitches de empresas reais que já foram ao mercado e já trouxeram capital de volta. Não são templates, não são exemplos meramente didáticos. São documentos que passaram pelo crivo de investidores e credores de verdade e saíram do outro lado com o dinheiro na conta. Então, nessa aula você vai aprender a usar esse banco de dados como um verdadeiro laboratório. Se você é empresário, vai entender a estrutura que está por trás de captações de recursos bem-sucedidas antes de você construir a sua. Se você é consultor, vai ter uma base de referência que encurta o tempo de estruturação e aumenta a sua credibilidade junto ao cliente e junto ao mercado. Então, aproveite o seu acesso a essa ferramenta e não cometa o erro clássico de criar um pitch do zero sem ter nenhuma referência de mercado. É muito importante você entender o que o investidor e o credor está acostumado a ver para liberar recursos e por que essas informações realmente importa. E aqui a ideia não é você copiar o pitch dos outros, é você inspirar e transferir aquilo que serve e descartar aquilo que não serve para o seu negócio, para o seu cliente. A lógica aqui é da engenharia reversa. Se a empresa conseguiu captar recursos, algo funcionou no pitch dela. Então, pegue isso como referência. E aqui eu quero ressaltar que todos os dados do Pitch Pack são baseados em fontes públicas. E a vantagem de ter o Pitch Pack é ter as informações públicas de maneira organizada, que você consiga ter agilidade para você encontrar o pitch mais aderente para a captação de recursos que você está coordenando. Então vamos lá, agora eu vou abrir o Pitch Pack e te mostrar como navegar pela plataforma. E o que você vai ver aqui é um banco de dados que possibilita você fazer vários tipos de filtro. Filtros por setor, filtros por tipo de capital e origem, Brasil ou internacional, dívida ou equity. Se você for selecionar por setor, tem setor agro, SaaS, saúde, fintech, enfim, você encontra pitches do mercado específico que você está trabalhando. Para você que é empresário, o uso é mais direto, é esse aqui, filtrar pelo seu setor de atuação e entender o padrão que o mercado já validou para empresas parecidas com a sua. E talvez se você não encontrar alguma empresa do seu setor, mande uma mensagem para a equipe de suporte da Coponto para que a gente sempre esteja em busca de novos pitches para alimentar a plataforma e ver se a gente consegue te atender na sua demanda. E para você que é consultor, o uso é estratégico do Pitch Pack. Antes de você sentar com um cliente novo, você já chega com 5, 6 referências reais do setor dele. Isso muda completamente o nível da conversa. Em vez de explicar o que é um bom pitch, você mostra empresas que já usaram essa metodologia. E sempre quando você for ler um pitch, eu quero que você use 5 lentes para você ter certeza que vai identificar os principais pontos dele. O problema, o mercado, a atração, o financeiro e a narrativa. Cada uma dessas lentes vai te dizer algo diferente sobre as decisões que a empresa tomou e se essas decisões fazem sentido para o caso que você está estruturando. E tem uma coisa que vem antes dessas 5 lentes, uma pergunta que vai mudar tudo. O capital que está sendo buscado é de equity ou dívida?
porque o pitch de equity e o pitch de dívida não são a mesma apresentação com nomes diferentes. São documentos com objetivos opostos, linguagens opostas e critérios de avaliação completamente diferentes. Para o empresário entender essa diferença antes de construir o seu pitch, evita que você chegue numa reunião com um credor falando a língua do investidor e vice-versa, e esse erro vai custar muito nas negociações. E para o consultor, essa distinção é o que define a estrutura do trabalho desde o início. O diagnóstico de qual instrumento faz sentido para o cliente precisa vir antes de qualquer slide. Se não vier, você vai construir o pitch errado e a captação também vai dar errado. Então vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês um pitch de captação de recursos de equity, tá? Então eu vou selecionar aqui a fonte equity. E o primeiro caso que eu quero apresentar aqui para vocês é o pitch da Engravida, uma clínica de reprodução assistida brasileira que captou 10 milhões de reais em 2020. Parte via fundo de venture capital, parte via plataforma de equity crowdfunding. E o que eu quero que você observe nesse pitch não é o design, é a lógica, entender por que cada slide existe, qual argumento ele está construindo e para quem ele está falando. Então vamos lá. Aqui no Pitch Pack você pode rodar a tela e você vai ver vários slides que a empresa utilizou na captação. E aqui a gente vê que a tese da Engravida é simples e direta. O tratamento de reprodução assistida no Brasil, ele é caro, muito caro para a maioria das mulheres, casais que precisam dele. A empresa cobra 1/3 do preço cobrado pela concorrência e cresceu mais de 80% em um ano. Então, esse é o grande posicionamento da Engravida. E se você analisar, esse é um pitch de uma empresa que ainda está provando o seu modelo de negócio. O investidor que entrou aqui não estava buscando segurança, ele estava apostando no crescimento da empresa. Então, o pitch foi construído para essa aposta. E para você que é empresário, em estágio parecido, o que você vai ver aqui é como transformar tração inicial em argumento de convicção. E para o consultor, observe como a tese de mercado e a prova de execução dividem espaço no mesmo deck e como o retorno projetado fecha o argumento. Então vamos analisar aqui o pitch com a visão das 5 lentes. A primeira delas é o problema. A barreira de preço nesse mercado é o grande vilão. Então não falta tecnologia, falta acesso. É muito caro você fazer uma reprodução assistida. Segunda lente, mercado. A taxa de infertilidade de 15% e a tendência de maternidade tardia constroem o Total Addressable Market. Terceira lente, tração. Mais de 80% do crescimento no último ano é o argumento central de que o modelo de negócio da Engravida funciona. Ou seja, tem uma perspectiva muito grande dessa empresa continuar crescendo. Quarta lente, financeiro. Retorno projetado explícito de 5,8 vezes a 8,4 vezes. E é uma linguagem que fala diretamente com o investidor de equity. Quinta lente, narrativa. Tese moral, tese financeira no mesmo slide. Democratizar a reprodução assistida e gerar retorno. Então, a reflexão que eu trago aqui nesse pitch de captação de recursos de equity é que o investidor precisa saber o quanto ele vai multiplicar do patrimônio. Os 3 pilares do argumento, tração passada, projeção de crescimento mais valuation, é o que faz mais sentido nesse tipo de apresentação. E por isso que o retorno é o último slide de fechamento desse pitch, não é uma mera decoração. Então aqui a gente fecha o pitch de captação de recursos da Engravida e agora eu quero seguir para um pitch de dívida. E aqui eu vou selecionar o pitch da Solinftech, também uma empresa excelente, um excelente exemplo para nós que trabalhamos com operações de captação de recursos. A Solinftech é uma agritech fundada em 2007 em Araçatuba, no interior de São Paulo. Quando ela fez a sua emissão de CRA, a empresa já tinha investidores como o fundo americano TPG e a família Trajano no cap table. Já tinha receita de 300 milhões de reais. Já tinha passado pelo break-even. E esse pitch é um pouco diferente do pitch de captação de equity. Não tem uma narrativa de crescimento tão forte quanto o exemplo da Engravida. Não tem projeção de múltiplo de retorno. Ele prova que a empresa tem capacidade de pagar suas dívidas.
Ele apresenta garantia real, recebíveis contratuais com os maiores produtores do agronegócio brasileiro, estrutura de prazo compatível com o ciclo de caixa, alavancagem sob controle. E o credor que comprou esse CRA, ele não queria multiplicar o capital várias vezes igual o investidor de equity. Ele simplesmente quer saber se ele vai receber os juros de volta no prazo combinado. Então, para você que é empresário, se você tem um negócio como esse, que tem receita recorrente, contratos longos e ativos que podem garantir uma operação, esse caso mostra que dívida pode ser uma alternativa mais eficiente do que você abrir capital da empresa, emitir operações nessas plataformas de equity crowdfunding. E para o consultor, observe a diferença de linguagem entre os dois pitches. Um fala de retorno, o outro fala de garantia. Essa distinção define como você estrutura o trabalho para cada cliente. Então, se a gente usar aquelas 5 lentes que eu comentei, a primeira delas, o problema, aqui ele não é tão reforçado. Pitch de dívida não precisa de narrativa de problema, precisa mostrar a capacidade de pagamento da empresa. A segunda lente, mercado, 90% de market share em cana-de-açúcar, dado de posição dominante, não de oportunidade futura, ou seja, a empresa já está consolidada. Terceira lente, tração. EBITDA e alavancagem são os slides centrais, não o crescimento de usuários especificamente. Lente 4, financeiro, estrutura da garantia, recebíveis contratuais, com os maiores produtores do agro. Quinta lente, narrativa, credibilidade construída pelos investidores de equity de pedigree, TPG e família Trajano. Então isso mostra um sinal de qualidade da empresa para o credor. Enfim, agora que você já viu 2 casos, a pergunta que você precisa responder é direta. Se você é empresário, onde que você está hoje? Você tem receita recorrente? Você tem um EBITDA positivo e ativos que podem servir como garantia? Ou você ainda está em fase de provar que o seu modelo de negócio funciona, que tem demanda, que o crescimento é real? Essa resposta vai definir qual tipo de fonte de capital você vai usar, se é credor ou investidor. E a partir daí você vai montar a narrativa do seu pitch de captação de recursos. E se você é consultor, essa mesma pergunta é o primeiro diagnóstico que você faz com qualquer cliente novo. Antes de abrir o pitch pack, antes de qualquer slide, antes de qualquer reunião com investidor ou credor. O erro de enquadramento no início do processo é um erro caro e um erro que vai te tomar tempo para fazer um redirecionamento junto ao cliente. Enfim, o Pitch Pack tem mais de 800 casos reais para você estudar e a gente tem a intenção de acrescentar mais pitches a cada dia que passa. A ideia é que o Pitch Pack seja uma grande ferramenta de consulta no mercado. E a sua tarefa a partir daqui é a mesma para você que é empresário ou você que está trabalhando como consultor. Filtra o setor do seu interesse, abre 5 pitches e passa as 5 lentes em cada um. Você vai sair com decisões mais concretas e não só com a inspiração que o Pitch Pack também te proporciona. Não é sobre você fazer um pitch bonito, com uma apresentação de slide bonita. É sobre você construir um argumento que o seu interlocutor já reconhece como sério. É sobre falar a língua de quem vai liberar capital para uma empresa. Então é isso. Espero que vocês aproveitem o Pitch Pack, assim como a ferramenta do mapa da captação de recursos e várias outras ferramentas que dia após dia a gente tem liberado tanto para os nossos clientes quanto para os nossos alunos dos nossos treinamentos. Então aproveite o Pitch Pack e se você tiver um pitch para recomendar que a gente coloque aqui na plataforma de uma fonte pública, também mande para os nossos contatos de suporte, vai ser um prazer incluir o pitch de captação aqui na ferramenta. Então faça bom proveito e nos vemos por aí.